A Prefeitura de Cuiabá e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deram início na última segunda-feira, dia 21, ao mutirão da conciliação fiscal. Os contribuintes vão poder negociar débitos vencidos até dezembro de 2015, inscritos em dívida ativa. A expectativa é atingir a meta da edição anterior, quando foram arrecadados cerca de 25 milhões de reais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o chefe da Procuradoria Fiscal da Prefeitura, César Martins de Campos. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectadores do Jornal da Manhã. Bom dia, contribuintes cuiabanos também. Procurador, quando a gente fala aí de pessoas inscritas na dívida ativa até dezembro de 2015, elas foram inscritas por quê? Bom, elas foram inscritas por algum motivo, elas deixaram de pagar o débito, né? Que tipo de imposto, por exemplo, que elas deixaram de pagar? O IPTU, né, que é um campeão de, vamos dizer assim, de inadimplência, o ISSQN, que é o imposto que a gente tem um valor mais alto para recolher, para cobrar, né? As multas ambientais, as multas do PROCON e também as outras taxas municipais. Alvarás também? Sim, taxas de alvará, né? Taxas de localização, taxa de funcionamento. Por exemplo, se um contribuinte em Cuiabá, uma pessoa dono de um terreno, por exemplo, recebeu uma multa por uma queimada urbana na área ambiental e não pagou essa multa, ele é inscrito na dívida ativa também? Se ele deixou de fazer defesa, né, dentro do prazo lá do auto-infração, do processo administrativo lá na SMADES, ele será inscrito em dívida ativa e ele poderá fazer o parcelamento do débito. No caso de multa ambiental, só um detalhe, ele tem desconto somente nos honorários, né, no caso do ajuizamento do seu débito, né? Ele não tem desconto nos juros e multa, até porque a multa ambiental hoje, ela não incide juros e multa. Geralmente, quem é inscrito na dívida ativa, se ele não procurar a prefeitura administrativamente, acaba virando um processo na justiça. E é aí que surge o mutirão, melhor dizendo, para ver essa negociação. Explique para a gente como que funciona isso. Na verdade, Antônio, os débitos, todos eles em dívida ativa, sendo judicializado ou não, ele tem algum tipo de desconto, ele pode participar. Vamos supor, aquele contribuinte que tem seu débito já judicializado, que ele já tem lá, já foi citado, chegou em sua residência a carta de citação. Ele poderá ir até a Procuradoria Fiscal e fazer a negociação. Aquele contribuinte também que deixou de pagar, por exemplo, o IPTU do ano passado, ele pode ir até a Procuradoria, ele não terá desconto em todo, ele não vai pagar o mesmo valor que ele deixou de pagar lá em 2015, porque esse valor já vai ter atualização monetária, já vai ter, se ele optar pelo pagamento à vista, juro de 5%, né? E também tem os honorários advocatícios. Isso que o senhor acabou de dizer, então fica até para pacificar a situação, porque tem gente que fala assim, poxa, paga os impostos em dia, e aí tem gente que não paga imposto em dia, depois ainda tem mutirão para negociar esses débitos. Quer dizer, essa pessoa que vai participar do mutirão, ela não está sendo beneficiada como aquele que pagou em dia o imposto. Nem se compara com aquele contribuinte que paga em dia o imposto. O contribuinte que paga em dia o imposto, ele tem, além de não ter incidência da atualização monetária, né, do débito, ele não tem juros, ele não tem multa, ele não tem honorário advocatício e ele tem desconto, inclusive, no principal. Geralmente, anualmente, né, quem paga até data limite tem desconto de 10% até 20% do seu IPTU no principal. Ou seja, quem paga imposto em dia tem um imposto menor do que as pessoas que não pagam imposto em dia. Com certeza. E aquele que deixa de pagar em dia, ele poderá também ter outros dissabores, por exemplo, uma execução fiscal, custas judiciais, tem a questão do protesto. Hoje todos os débitos, né, que estão em dívida ativa, eles poderão ser encaminhados para protesto e também tem os emolumentos no cartório de protesto, que não é barato. Então vamos falar do mutirão, as condições. A pessoa pode tanto pagar à vista quanto parcelar, e no caso do parcelamento, em quantas vezes? Olha, para ele ter algum tipo de desconto, ele vai, o interessante é ele fazer até em 24 parcelas, que ele vai ter um desconto de 40% nos juros e 40% na multa moratória. Agora, aquele contribuinte que quiser pagar à vista, né, para ter um desconto maior, de 95% nos juros e 100% na multa moratória, ele pode ir lá pagar esse débito à vista. Inclusive a Procuradoria, dessa vez, na lei, né, nós conseguimos essa brecha, para poder, aquele contribuinte que não tiver condições de pagar naquele dia o débito, não tiver recursos, né, nós estamos dando um prazo de 10 dias para ele poder recolher aquela guia. Agora, quem não puder pagar em 24 meses, ele pode pagar até em quantos meses e quais são as condições também? Ele pode pagar em até 48 vezes, mas nesse caso não teremos desconto. E isso aí, vamos imaginar uma situação, a pessoa já participou de outros mutirões da prefeitura. No ano passado, por exemplo, na Arena Pantanal, ele já participou no ano passado, só que ele não conseguiu pagar. Ele pode participar de novo do mutirão?
Sim, esse tipo de contribuinte, nós temos uma porcentagem de 20% de contribuintes que fizeram algum tipo de negociação na prefeitura e não conseguiram quitar seus impostos. Às vezes porque parcelou inúmeras vezes. Né? Então, esses contribuintes, eles podem comparecer lá na Procuradoria, que a Procuradoria, nós faremos a revogação do parcelamento anterior, né? E isso já não tivesse sido revogado, e podemos fazer um novo parcelamento. Esse mutirão já aconteceu no Fórum de Cuiabá, já aconteceu na Arena Pantanal. Este ano, onde que é o mutirão para a pessoa que deve impostos à prefeitura para negociar com o município? Onde que é o local do mutirão? Nesse ano nós optamos pela própria sede da Procuradoria Fiscal, né? Que fica localizada ali na nova sede, aliás, que fica localizada ali na Miguel Sutil, em frente à construção do novo shopping, né, de Cuiabá. E também para aqueles contribuintes que fazem o uso do transporte público, nós abrimos um ponto de atendimento na própria LAC que funciona ali no térreo da prefeitura. No Palácio Alencastro? Isso. O horário e os dias de atendimento? O horário a partir das 8 da manhã e funcionaremos entregando senhas até às 16 horas. Às 17, 17h30 encerra o atendimento. Só um detalhe, amanhã, para aqueles contribuintes que não puderam comparecer no dia de semana por algum motivo, a Procuradoria Fiscal, a sede da Procuradoria Fiscal estará aberta das 8 ao meio-dia para atender esses contribuintes. Agora, assim que fizer a negociação com a prefeitura no mutirão, como é que fica o cadastro desse contribuinte? Ele já tem um nome limpo automaticamente, antes mesmo de pagar a primeira parcela? Não, a gente espera, por exemplo, se ele precisar de uma certidão negativa, né, para ele poder apresentar em algum local, a gente só poderá emiti-la a partir do momento que ele pagar a primeira parcela. Muito obrigado, até uma próxima entrevista. Obrigado e conclamo a população cuiabana a comparecer ao mutirão.